Meus queridos, estão condenando as pessoas por coisas que elas falaram há 10, 20 anos atrás. O youtuber Cocielo fez um post que muitos consideram racista no Twitter. E ele falou, não, isso não é racista, eu nunca fui racista. E aí o que aconteceu? Isso desencadeou uma arqueologia no Twitter dele. E o pessoal começou a resgatar posts de 10 anos atrás que eram claramente racistas. Vocês estão vendo alguns exemplos de alguns posts que foram desencavados, desenterrados. E ele provavelmente nem lembrava que tinha escrito isso, mas estão aí. Tá na internet, tá pra sempre, né? No caso dele, eu acho que realmente passou dos limites, né? E reflete racismo mesmo, né? Eu não sei se ele mudou depois de tanto tempo, ou se realmente, como ele se tornou uma celebridade tão grande assim, ele resolve se render ao politicamente correto, falou, não, repudio todas as formas de racismo e nunca fui racista também, mas com medo de perder patrocínio, né? Que é o que aconteceu, ele perdeu um monte de patrocinador, mas o passado o condena, né? Mas a discussão que eu quero levantar nesse vídeo é um pouco mais complexa, um pouco mais profunda que isso. Estão condenando pessoas por atitudes ou coisas que elas falaram há 10, 20 anos atrás. Será que isso é justo? É uma pergunta que eu levanto e vamos refletir aqui e discutir esse tema. Por exemplo, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, ele é um bastião do feminismo, defensor dos oprimidos, dos fracos, e ele foi acusado por uma mulher de ter feito groping com ela. A tradução de groping pode significar apalpar, pode significar algum tipo de assédio, não está muito claro o que foi o groping que ele fez com essa mulher há 20 anos atrás. Então isso provavelmente aconteceu na época em que ele era provavelmente adolescente. E ele diz que ele não se lembra do que aconteceu, mas ele acredita que ele não fez nada de errado porque essa imagem não está muito clara na cabeça dele e ele pede desculpas se alguém se sentiu ofendido por esse ato que aconteceu. E aí tem mais alguns exemplos também disso, né? O ator Bruno Gagliasso, não sei falar o nome dele, ele também é um bastião da moral e dos bons costumes do politicamente correto, contra a homofobia, contra o preconceito, e ele inclusive era garoto propaganda de uma campanha promovida por um banco contra a homofobia. Mas o que aconteceu? Os arqueólogos digitais resgataram um tweet antigo dele também, com uma piada dita homofóbica. Eu vou ler a piada aqui para vocês. Papai Noel é boiola porque vive com um saco na mão e ainda com um monte de viado e sempre aparece na noite do dia 24. É uma piada ruim pra caramba, né? Eu acho que ele devia ser processado não por homofobia, mas sim por fazer piada ruim. Mas vamos lá. Ele escreveu isso daí há 10 anos atrás. O outro caso também do youtuber Cauê Moura, que também perdeu um monte de patrocínio porque o pessoal resgatou tweets dele antigos que faziam piadas homofóbicas, piadas preconceituosas também. Tá aí na tela, dá uma olhada em algumas das piadas ditas preconceituosas que o Cauê Moura escreveu também há 10 anos atrás, né? Tem o caso do Apu dos Simpsons, serviu até de tema para um documentário, né? O personagem foi criado em 1998, 99, e hoje em dia ele se tornou um símbolo racista, anacrônico, né? Fora do seu tempo. Eu me pergunto, né? O que as pessoas estariam falando dos Mamonas Assassinas hoje em dia. Naquela época dos anos 90, em que a música que eles fizeram, que falava de suruba, fazia sucesso absurdo com as criancinhas. Certo ou errado, era assim que era. Com certeza, se eles estivessem vivos hoje, eles estariam tentando esconder esse passado sombrio que eles tiveram. E também tem o pessoal que gosta de banir as coisas antigas, né? Banir desenhos animados clássicos que hoje em dia não se enquadram mais, né? Não se configuram mais no politicamente correto. Mudar filme. Temos o caso, por exemplo, do filme do ET, que quando o Steven Spielberg relançou, ele tirou digitalmente as armas que os policiais seguravam quando eles iam atrás das crianças, ele trocou por walkie-talkies. Porque não tá certo segurar a arma e apontar a arma pra criança. Então ele retirou isso, apagou isso do filme. E também o clássico, né, do Star Wars, Han Solo atira primeiro. Não era politicamente correto o herói da história matar o inimigo lá sem o inimigo ter atirado nele antes, né? Então o que o George Lucas fez no Star Wars? Ele mudou digitalmente, né? Então o inimigo atira antes pra depois o Han Solo atirar. Na verdade o inimigo nunca atirou, mas
não é politicamente correto fazer isso, né? Eu queria ver eles mudarem aquela cena do Indiana Jones, que o inimigo tá com a espadinha assim, né? E o Indiana Jones tá só olhando, o inimigo fazendo aquele show-off com a espadinha dele, e aí de repente o Indiana Jones só tira a arma e atira nele. É uma cena engraçadíssima. Eu queria ver hoje em dia como é que eles fariam isso, né? Eu acho que o inimigo vai ter que atirar com a espada, né? Uma espada que atira antes, e o Indiana Jones desvia do tiro, aí depois ele atira. Tem que ser isso, a solução é essa. Estamos vivendo numa inquisição pós-moderna que condena tudo fora de contexto. Agora, eu lhe pergunto, será justo a gente ser julgado por um crime que a gente cometeu há 10, 20 anos atrás? Será que você é o mesmo que você era há 10, 20 anos atrás? Eu, com certeza, hoje em dia, eu seria queimado e torturado em praça pública se algumas das coisas que eu falei há 20, 30 anos atrás viessem a público. Faz um exercício, tente se lembrar como você era. Você era a mesma pessoa que é hoje? Você nunca fez uma brincadeira, uma piada que hoje em dia seria inaceitável. Nunca fez. Não, você não. Tem certeza. Você nunca chamou um amigo de viado. Fala aí, viadão, vem aqui. Nunca, claro. Nunca riu das piadas racistas do Mussum dos Trapalhões. Tinha aquela que o Didi falava, ei, negão. E aí o Mussum virava pro Didi, negão, teu passades. Nunca riu disso. Você nunca riu disso. Também você nunca riu de nenhuma piada do Costinha. Ou não fez nenhuma brincadeira que hoje em dia é considerada machista. Nunca, né? Nunca. Eu fazia várias. Tem uma, inclusive, que eu falei várias vezes já, que mulher só sabe chorar e sentir frio. Falava muito essa besteira. Falava. Isso é uma brincadeira besta que não tem graça nenhuma mesmo. Talvez na época, talvez alguém achasse graça, mas hoje em dia não tem mais. Ficou anacrônico, ficou fora do seu tempo, né? Por exemplo, o meu outro canal, o Canadá Diário, ele tem mais de 10 anos. 10 anos de vídeo no ar. Quando eu comecei esse canal há 10 anos atrás, ela era uma outra pessoa, essa era uma outra encarnação minha. E não só minha, né? Era uma outra encarnação do mundo. O zeitgeist do mundo era outro. O espírito do tempo do mundo naquela época era outro. E todos esses vídeos que eu fiz estão disponíveis até hoje. Pode ter certeza que lá tem um monte de piada machista, tem um monte de brincadeira que hoje eu jamais faria. Algumas porque ficou politicamente incorreto falar, e eu acho que a maioria porque realmente não tem graça nenhuma mesmo. Eu mudei. Algumas coisas que eu falei eu jamais repetiria. Sem dúvida nenhuma. A gente vive em outros tempos. Coisas que eram aceitas anteriormente já não são mais. E eu acho muito bom que seja assim, né? A gente está evoluindo, é um sinal de evolução. Você não reforça aquele estereótipo, aquele preconceito, aquela brincadeira mal colocada. O politicamente correto às vezes exagera um pouco, mas eu acho que se a gente for colocar na balança, ele acaba sendo uma coisa boa, por não reforçar alguns estereótipos. A única coisa que não é certa é você julgar isso retroativamente, julgar isso fora de contexto, linchar as pessoas por coisas que elas falaram há 10, 20 anos atrás. Isso não faz sentido. É um outro mundo completamente diferente. São crimes que prescreveram, são quase outras vidas. Ficar desenterrando atitudes das pessoas do passado e dizendo que são inaceitáveis no contexto de hoje é no mínimo injusto, para não dizer desleal e desonesto. E veja bem, eu não estou falando de crime. Para mim não deveria ter data de validade o crime. Se você cometeu um crime, ele deve sim ser punido. Agora, uma coisa que você falou há 10, 20 anos atrás, não é justo você ser punido por isso. Você atacar alguma coisa que a pessoa falou hoje, tudo bem, tá certo? Tá certo. Hoje, nesse contexto histórico que a gente se encontra, hoje em dia existem coisas que são inaceitáveis, e tá certo. Agora, não vem desenterrar o passado das pessoas. As pessoas mudam nesse tempo todo, né? Evoluem. Espero que evoluam, né? Muitas não evoluem, mas eu acredito que durante 10 anos você vai evoluir, né? Pelo menos um pouquinho tem que evoluir. Você pegar um comentário fora de contexto que foi dito há 10 anos atrás, você exclui completamente o zeitgeist da época, né? O espírito daquela época. E você porta para hoje em dia, você tá aí com um anacronismo aí, né? Uma coisa completamente fora do seu tempo e descontextualizada. Mas eu já digo, eu com certeza falei muita bosta no passado, coisas que eu jamais falaria hoje em dia e que de repente até tá aí na internet. É a vida, é a vida. Eu assumo o que eu falei, com certeza fiz, e acontece. Tá aí, aqui no canal. Esse canal aqui, Dimitri Cosma, ele tá no ar há mais de 10 anos. Eu comecei esse canal com o começo do YouTube. O YouTube era um nenezinho ainda. Então, eu coloquei todos os meus trabalhos aqui. E eu tirei do ar uma animação que tava aqui,
que estava completamente fora do contexto. Ninguém me censurou, ninguém me pediu para eu tirar ela do ar. E eu acho que o que ela representava antigamente, o contexto da época dela, hoje em dia ela já está completamente datada, ela está fora da época dela. Então quem fosse vê-la hoje em dia, possivelmente interpretaria errado a brincadeira que na época eu quis fazer. Então eu preferi tirar do ar. Foi uma atitude que partiu de mim, eu preferi tirar do ar. Como eu falei, não só as pessoas mudam, não só eu mudei, mas o mundo é completamente diferente do mundo de 20 anos atrás. Claro que a gente não deve esquecer o passado, até porque a gente não pode permitir que os erros do passado se repitam hoje em dia. Só não podemos tirar as coisas de contexto. E fica a pergunta aí, algum de nós se salvaria caso revirassem as redes sociais de 5, 10 anos atrás? Algum de nós? Responda aí, seja sincero e me responda. Espero que daqui a 10 anos eu não me arrependa do que eu falei nesse vídeo aqui. Comentem, agora é a vez de vocês. Já falaram muita besteira online e offline também? Já se arrependeram de muitas coisas que falaram, muitas brincadeiras que hoje em dia sairiam completamente fora de contexto? Comentem aí que eu quero saber. Gostou do vídeo? Dá um like pra mim, que isso ajuda muito na divulgação do canal. Clique em se inscrever e também no sininho de notificação para sempre receber as novidades. E é isso daí. Beijo no coração.